Lucas 2, 41. Olha só o que diz. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando. E todos que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Amém? Até aí. Vamos orar, feche os olhos, peça para Deus falar com você. Agradeça a Deus por esse dia. Pai, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por estarmos na tua casa, Senhor. Obrigada por podermos te prestar culto. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor. E fala conosco, Senhor. Ensina-nos. Acrescenta-nos com essa palavra nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Olha só que interessante essa palavra, gente. Que ensina lá. Os pais de Jesus, que são quem? Fisicamente, materialmente, né? Aqui no plano terrestre, Maria e José. Estavam ali. José até então era o guardião de Jesus. E ele, Maria, como vocês sabem, ela sempre foi uma grande serva de Deus. Ela foi mesmo. Né? Ela foi uma mulher bem-aventurada, escolhida por Deus, porque ela era uma mulher zelosa com as coisas de Deus. Com certeza, Deus não escolheu qualquer mulher, né, que tratava as coisas de Deus de qualquer maneira. Se Deus escolheu Maria, era porque ela era uma mulher que amava a Deus e era zelosa com aquilo que eram as coisas de Deus. Só que você vai ver o grande perigo que nós mesmos corremos. Não é porque você realmente já teve uma experiência poderosa com o Senhor, que realmente você não precise, eu não precise zelar para manter essa experiência, essa relação viva com o Senhor. Perceba, todo ano, diz o versículo 41, havia festa em Jerusalém. Todo ano. Só que você vai perceber, 12 anos tinham se passado. Veja o versículo 42. Quando Jesus atinge os 12 anos, eles sobem mais uma vez para Jerusalém, segundo o costume da festa. Quer dizer, queridos, Maria recebeu o quê? A visitação de um anjo. O anjo do Senhor fala com ela ia conceber, ela ia gerar uma promessa de Deus, ela ia gerar Jesus no seu bem, e ela gera. Só que não é porque ela alcançou aquele milagre que para sempre ela ia ser uma mulher repleta do poder do Espírito Santo. Ela precisava, como todo ser humano carnal, zelar por isso. Velar pela intimidade com o Senhor, velar para não se tornar uma pessoa religiosa. Agora você percebeu aí, já tinha se passado 12 anos. Jesus já tinha nascido, Jesus já estava com 12 anos. E agora ela ia novamente lá para Jerusalém, para a festa no templo. Mas agora, perceba o detalhe, ela ia segundo o costume. Ela já não estava mais indo, né, para a festa, né, com aquele sentimento, eu vou adorar o meu Deus. Ela não estava indo para a festa com aquele sentimento, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ela já estava indo para a festa em Jerusalém, segundo o costume. Afinal, já tinham passado 12 anos. 12 anos ela já tinha passado ali andando com Jesus. Ela tinha passado ali ao lado de Jesus. E nós temos que tomar muito cuidado, queridos,
porque muitas vezes isso pode ocorrer conosco e você vai ver o que aconteceu com Maria. E olha, queridos, você sabe, eu sei, que o maior amor da terra, qual é? É o amor da mãe, né? Não tem amor igual da mãe, que muitos, né, comparam até aquilo que pode tipificar um pouco do amor de Deus. É lógico que o amor de Deus é muito maior. Mas você vai ver que quando nós passamos a andar por costume, quando nós passamos a nos relacionar com a igreja, com o templo, simplesmente por hábito, quando nós nos relacionamos com o próprio Jesus, simplesmente por costume, nós passamos a ter perdas espirituais. Perceba o detalhe agora no versículo 43. Terminou os dias da festa e ao regressar, permaneceu Jesus em Jerusalém sem que os seus pais soubessem. Você sabe o que é isso? Ele acabou a festa lá no costume dele do templo. Simplesmente eles foram embora e esqueceram Jesus lá no templo. Perceba o detalhe. Nem sem permanecer, sem perceber, Jesus já não estava mais do lado dele. Querido, você imagina só, como uma mãe, vamos falar fisicamente, como uma mãe sai e vai embora do próprio templo, você vai ver aqui, não foi coisa de meia hora, não foi coisa de 10 minutos. Você vê que o estado daquilo que é a religiosidade, como ela mata a fé, ela mata a comunhão, ela mata os princípios fundamentais, que aquela mulher e José foram embora do templo, foram para casa, talvez estavam enfadados. Mais um ano viemos aqui, né? Mais um dia temos fogo na casa de Deus. Foram embora e nem perceberam que Jesus não foi com eles. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque muitas vezes pode ter ocorrido isso em momentos das nossas vidas, e nós precisamos estar atentos. Porque quando nós estamos diante do Senhor, simplesmente com um sentimento pesaroso, simplesmente com um sentimento, né, de costume, simplesmente por hábito. Pastora, mas já fazem 18 anos. Mas já fazem 25 anos que eu ando com Jesus. Você entende, pastora, já faz 30, já faz 40 anos. Não importa, porque independe do tempo, mas depende da comunhão, independe daquilo que é o zelo por Jesus, e depende, na verdade, daquilo que é a sua vida com o Senhor. O costume tinha entrado na vida daqueles dois. Jesus já estava sendo manifestado como Filho do Altíssimo. Agora, na verdade, o próprio coração dele já estava desligado. Por quê? Porque eles estavam com muita religiosidade. Eles tinham um tempo só por ritual. Olha o pior, veja o versículo 44. Pensando, porém, estar Jesus entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia. Olha só, um dia depois já passou. De repente eles perceberam, Jesus não está aqui conosco, né? Mas talvez ele esteja aí com os companheiros de viagem. Talvez ele esteja por aqui. Talvez ele esteja por lá. E muitas vezes nós estamos sujeitos a isso. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Jesus esfria, a nossa intimidade com Jesus esfria, há uma ausência de comunhão com Jesus. Já não falamos com Jesus, já não temos a mesma intimidade com Jesus, mas aí nós continuamos andando como se nada estivesse acontecendo. Não, Jesus está por aí sim. Afinal eu vi uma pessoa deu glória a Deus, afinal eu vi a fulano foi abençoado. Não, Jesus está entre nós. Então fica tranquilo que nós seguimos o nosso caminho alheio à ausência de Deus muitas vezes no nosso coração, alheios ao querer de Deus na nossa vida. E Maria e José se viram. E quando ainda perceberam, opa, Jesus não está aqui, começaram a dizer, ele está entre os companheiros, ele está por aí. E muitas vezes nós somos assim, ele está assim, ele está lá na igreja, eu vi uma irmã chorando, eu vi uma irmã que deu glória, eu vi, o meu familiar foi abençoado, a minha mãe foi abençoada, então Jesus está por aí sim. E piora a situação. Um dia já tinha passado, versículo 44 ainda de Lucas 2, e você vai perceber
Então, passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Aí, como eles viram que a ausência já estava muito grande, a distância entre ele e Jesus já era muito grande, eles começaram a chamar esses parentes, né? Oh, Jesus está aí com você, né? Oh, e aí, como que está? Jesus está por aí, né? Imagina eles perguntando para os tios, perguntando para os amigos, e aí, Jesus está aí com você, né? E muitas vezes é assim que acontece na nossa vida. Nós sentimos um distanciamento. Talvez você está tão envolvido em situações, talvez Maria estava tão preocupada em voltar para casa e resolver as coisas da casa dela, e ela estava aceita as coisas com tanta preocupação, é tanta tribulação, é tanto problema, é tanta necessidade, é tanta coisa que você precisa resolver, que você cai no ambiente de turbulência do mundo, e você acaba vivendo aquilo que diz a palavra do Senhor. É como se a semente caísse no meio do espinho, e aquilo que são as tribulações da terra que estão sugando a palavra, e a palavra é o próprio Cristo. Então eles começam a perguntar para os parentes, e muitas vezes ocorre isso conosco, a nossa fé já está o quê? Já está minada, a nossa alma um vazio, há uma frieza, há um distanciamento, parece que Jesus está longe, mas aí a gente vai e fala, mas como você está? E pergunta para um parente, e pergunta para fulano, e pergunta para ciclano, e às vezes ciclano também está mais distante ainda, e ciclano eu também não estou bem não, eu também não estou forte não, eu também não estou sentindo Jesus aqui não, Jesus não está aqui não também, Jesus não está aqui não também, e aí começa aquele murmúrio, e ninguém se apercebe que na verdade esqueceram Jesus lá atrás, deixaram Jesus no meio do caminho, e olha só o que acontece aí, versículo 45. E esse é o primeiro segredo espiritual para a nossa vida. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Queridos, em nome de Jesus, se você sente distanciamento de Deus, se você sente uma ausência do poder do Espírito Santo na sua vida, se você, para vir à igreja, realmente já é saturado por um costume, em nome de Jesus, volta ao primeiro amor, lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-se e volte ao primeiro amor. Diz aqui a palavra que como eles perceberam que não encontraram Jesus, como eles se aperceberam, realmente, Jesus não está mais próximo a nós, Jesus não está junto conosco. Quando eles perceberam, diz que eles voltaram para o lugar onde eles tinham se afastado, voltaram para o momento onde eles tinham deixado. Qual o momento da sua vida? Talvez a mente de Maria começou a pensar, meu Deus, Senhor, onde foi? Que momento foi que eu deixei Jesus? Que momento foi? Que momento? No momento ele estava do meu lado, mas de repente, que hora foi? E é necessário a sua mente voltar, e nesse momento, se você se sente frio, se você se sente distante de Deus, se você se sente distante da fé, você precisa voltar. Qual foi o momento que você se afastou de Jesus? Foi o momento em que começou uma grande tribulação na minha vida, foi o momento que começou uma grande guerra na minha mente. Eu fiquei tão perturbada que eu saí mesmo e eu nem olhei para trás, e eu nem me preocupei com Jesus, e eu nem falei para Jesus, e eu nem quis olhar para Jesus, eu nem quis voltar os meus olhos para Jesus. O momento em que eu realmente me afastei de Jesus foi no momento em que eu fui tentado, a situação veio, e eu olhei para aquela tentação, eu fui afastado do mal, e eu nem olhei para Jesus. Maria olhou e pensou, aonde eu deixei Jesus? E eu quero que você hoje receba essa palavra no seu espírito, porque independente do tempo que você tenha, dentro do tempo da casa de Deus, que você possa no seu espírito procurar, lembra-te, pois, da onde caíste, lembra-te qual foi o momento, foi o momento que me agrediram, foi o momento em que eu fui ofendido, foi o momento em que eu fui magoado, foi o momento em que eu fui tentado, foi o momento em que eu caí, foi o momento, então, em nome de Jesus, faça como Maria hoje. Volte à procura do teu Senhor, do teu ajudador, do teu amigo. Volte
em nome de Jesus. Queridos, Maria já estava tão distante. Veja o versículo 46. 3 dias depois. Você sabe o que é isso? 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Queridos, em nome de Jesus, 3 dias tinha se passado na vida daquela mulher. E talvez nós deixarmos, a palavra de Deus diz que para Deus, né, um dia é como 1000 anos. Quem sabe, já se passaram meses, já se passaram anos, que você nem sente a presença do Espírito Santo, que você nem sabe mais o que é falar em línguas, que você nem sabe mais o que é sentir o poder de Deus. Quem sabe, já se passaram meses, já se passaram anos, já se passaram 3 dias, e ela então encontra Jesus no templo. E eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, ontem na ceia, a palavra foi muito forte, mas na hora da oração foi algo tão impressionante. E eu realmente pude ver a glória de Deus. Sim, mas eu chorava tanto. Coisa que eu sempre busquei diante do Senhor, manter minha sensibilidade com Deus. E eu chorava. Aí uma pessoa que é terminada, eu não gosto de te ver chorar. Eu falei, querido, que mais você tem que desejar? E o que eu desejo é ver as pessoas chorando, é ver as pessoas quebrantadas, é ver as pessoas sensíveis, é ver as pessoas, né, tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero declarar na sua vida, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. O fogo de Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Lembra do tempo que você chorava, lembra do tempo que você se quebrantava, lembra do tempo que você se humilhava, lembra do tempo que você gritava, lembra do tempo que você clamava, lembra do tempo que você gemia, que você falava em língua, que você profetizava. Oh, em nome de Jesus Cristo, quanto tempo faz que você já nem se relaciona com o teu Deus? Qual o grau de distanciamento que está na sua vida espiritual? Quantos dias, quantos meses, quantos anos? Pastora, os tempos mudaram. Não, querido, Deus não muda. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Nós mudamos, nossas convicções mudam, nossas mentes mudam, nossos sentimentos mudam, nossos interesses mudam, nós nos afastamos, nós buscamos coisas inúteis, nós nos envolvemos com coisas inúteis, e o Espírito Santo vai minguando, vai se apagando, mas a Bíblia fala, não apaguei o poder do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a chuva tem sido sufocada pela angústia, sufocada pela ansiedade, sufocada pelo pecado, sufocada pela amargura, sufocada pela falta de perdão, sufocada pelo desamor. E o Espírito Santo é sufocado a ponto de que ele já não tem mais nem espaço em nós. E eu ajudo um site, e eu fiz uma enquete nesse site, eu coloquei, na sua opinião, qual tem sido a maior arma de Satanás para matar os cristãos? E eu coloquei lá a imoralidade, eu coloquei lá a incredulidade, ou o ódio, ou a falta de perdão. Pode perceber, às vezes nós chegamos no estágio que as coisas básicas desse mundo já não nos seduzem mais. Você já não vai mais cair no adultério. Se você, isso foi uma coisa que é muito real, você já sabe que é um pecado que é mais, que Satanás mais usa como nos casamentos. Você não vai cair numa astúcia da imoralidade ou numa bebedeira. Você sabe que isso já é muito cara de pau do inferno. Mas então, o diabo, ele usa outros meios. Para o quê? Para manchar teu coração, tornar teu coração um coração de pedra. Então, a maior arma, ultimamente, de Satanás tem sido a falta de perdão. E ele mancha o coração das pessoas com ódio. Ele mancha o coração das pessoas com ira. Ele mancha o coração das pessoas com aquilo que são sentimentos ruins. E aquele coração, até então,
Deus, diz a palavra do Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E eu quero te dizer hoje, em nome do Senhor Jesus, avalia o teu coração, avalia a tua caminhada, avalia a força onde caíste. E em nome de Jesus, eu convoco você a voltar ao primeiro amor, a voltar à mesma busca, a voltar ao mesmo interesse, a voltar à busca ao Senhor, a voltar a desejar o Espírito Santo, a voltar a amar a Deus sobre todas as coisas, a voltar a adorar verdadeiramente ao Todo-Poderoso, a voltar a se render diante do trono da glória. Eu convoco você para que nós voltemos para o Senhor com choro, com angústia, com pranto, com clamor, mas em nome de Jesus, que nós chamemos a glória de Deus e Ele volta a habitar no nosso meio, e Ele volta a habitar na tua vida, e Ele volta a quebrantar teu coração, e Ele volta a transformar teu caráter, e Ele volta a falar face a face contigo. Deus é Deus. Aleluia. Olha o que aconteceu. Maria chegou diante de Jesus. Diz lá o versículo 48. Filho, por que fizeste assim conosco? A parte B. Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. 49. Ele lhes respondeu: por que me procuravas? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? O que é isso? Deus, Ele vai estar sempre no mesmo lugar. Deus, Ele habita em um alto sublime plano, mas Ele habita com aquele que tem o coração contrito, o espírito abatido. Jesus estava onde Ele precisava estar, cuidando das coisas do Pai. Quem tinha se afastado, quem estava totalmente aflito, cheio de turbulências e tinha se afastado dele, eram eles. Quem estava aflito, talvez com pressa para chegar em casa, talvez com pressa para estar entre os amigos, talvez com pressa pela circunstância, eram eles. Mas Jesus estava no mesmo lugar. Eu quero dizer para você, Deus não mudou, Ele está na mesma posição, Ele está com os braços abertos, Ele é o mesmo Deus de amor, Ele é o mesmo Deus de misericórdia, Ele é o mesmo Deus de compaixão, Ele é o mesmo Pai que te ouviu no primeiro dia, quando você se derramou diante dele e falou tudo o que aconteceu e falou tudo o que você viveu. Ele é o mesmo, e Ele continua ao lado do Pai, Ele continua à destra de Deus. Então, nós que precisamos voltar para aquilo que é buscar os interesses de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. E eu declaro sobre você hoje, em nome de Jesus. Jesus falou para ela: por que você estava me procurando? Talvez ela estava procurando simplesmente por questão de consciência. Ah, não, meu filho, porque você precisa estar aqui. E Jesus falou: não, por que você está me procurando? Me compete a cuidar das coisas do meu Pai. Então é para você buscá-lo realmente com interesse em Deus. Busque a Jesus com interesse em Deus. Busque a Jesus, Ele é o reconciliador entre nós em Deus. Busque a Jesus para realmente você estar próximo de Deus. Busque através de Jesus e você vai ter comunhão restaurada, saúde física, saúde mental, saúde na alma, saúde no espírito, saúde em todas as áreas da sua vida. E eu profetizo essa palavra hoje na tua vida. Muitas pessoas vão voltar a orar, muitas pessoas vão voltar a jejuar, muitas pessoas vão voltar a se posicionar, muitas pessoas vão ser resgatadas na sua fé, na sua consciência, no seu serviço cristão, porque o Senhor, em nome de Jesus, vai restaurar a sua consciência espiritual e você vai receber como uma atalaia do Senhor nessa noite para ser restaurado na fé, na experiência com Deus e nos milagres, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu peço que você fique em pé, porque nós vamos orar.